Afinal, o que é filosofia? Talvez você esteja iniciando seus estudos de filosofia agora, talvez você esteja no ensino médio, esteja começando a ter contato com a filosofia e chegou essa pergunta, ou o seu professor fez essa pergunta na sala. Ou então você é aquela pessoa que já estuda filosofia e sempre, às vezes até no churrasco de família, aquele mesmo tio do pavê para comer do final do ano, chega e te pergunta, mas meu filho, o que é filosofia? E você não soube como responder ou teve dúvidas como responder. Bom, vamos lá. Prazer, meu nome é Aldair Martins, sou professor de filosofia e bem-vindos ao meu canal Introdução à Filosofia. E hoje vamos entender juntos o que é filosofia e como essa se difere do senso comum. Vem comigo! Bom, em início de conversa, nós precisamos entender a diferença entre o que é filosofia e o que é senso comum. Mas, Aldair, afinal, o que é senso comum e o que é a filosofia e como um se difere do outro? Primeiro, geralmente nós vivemos no nosso dia a dia e não nos perguntamos sobre as coisas, nós não nos questionamos sobre as coisas. Por exemplo, eu e você, geralmente, nós podemos simplesmente acordar, tomar o nosso banho, tomar o nosso café da manhã, ir para o trabalho, se você já trabalha, ir para a escola, se você é estudante. Enfim, passar o dia, fazer todas as suas atividades, dormir novamente e simplesmente não se questionar sobre nada. Porém, nessa vivência do dia a dia, nós temos muitos conceitos em que nós usamos de forma irrefletida, sem se perguntar, sem se questionar. Por exemplo, durante o nosso dia, nós usamos conceitos como bondade, justiça, belo, certo? Então, por exemplo, nós podemos dizer que uma atitude é boa, daquilo que nós vivemos no senso comum, que não é refletido, daquilo que aprendemos dos nossos pais. Por exemplo, eu posso dizer que dar comida aos pobres é um ato bom, porque nós aprendemos isso é senso comum. Se alguém rouba alguém, eu posso dizer que isso é injusto, isso é falta de justiça, porque nós aprendemos isso do senso comum. E nós usamos no nosso dia a dia esses conceitos, esses critérios, de forma irrefletida, ou seja, nós geralmente não paramos para pensar, certo? E assim, nós podemos dizer de imediato que o senso comum, ele nem sempre é um conhecimento inferior. Por quê? Porque o senso comum é importante. Nós precisamos do conhecimento do senso comum para viver no dia a dia. Nós precisamos aprender o que é bom, o que é belo. Quando nós somos crianças, nossos pais vão nos ensinando as coisas e a gente vai aprendendo. Então, sim, o senso comum é um tipo de conhecimento e que nós usamos no dia a dia, certo? Então, esse é o senso comum, esse tipo de conhecimento irrefletido, a qual nós não nos questionamos, nós não nos perguntamos sobre as coisas. Porém, existem situações do nosso dia a dia em que coisas podem nos causar um certo estranhamento para a realidade. E aí, nós já chegamos e vamos passar para o que seria a atitude filosófica. Por exemplo, vamos supor que você veio passando na rua e você viu um rapaz batendo numa moça, certo? Um homem batendo numa mulher. Então, o senso comum lhe diz primeiro que aquilo não é justo, que aquilo é uma agressão, que aquele homem não deveria estar batendo nessa mulher, certo? Só que vamos lá, vamos supor que por algum motivo, antes de você chegar, essa mulher estivesse agredindo esse homem, e esse homem, na verdade, quando você chegou e viu ele devolvendo a agressão à mulher, ele estava fazendo uma autodefesa. Aí você vai se questionar, afinal, mas o que é justo? É justo ou não o homem se defender? Entende? São essas situações do dia a dia que nos causam um estranhamento, e sempre a atitude filosófica ela está ligada a esse estranhamento com a realidade. Ou seja, são situações onde o senso comum ele não vai nos ajudar a responder totalmente às coisas, ou até a gente pode estar tomando uma ação, por exemplo, você podia ir lá e tentar agredir esse cara também, tentar segurar ele, chamar a polícia dizendo que ele estava agredindo essa mulher e ao mesmo tempo você estaria fazendo uma atitude que não é totalmente justa e totalmente certa, porque talvez ele estava fazendo aquilo como forma de autodefesa. Entende? Então existem situações do nosso dia a dia em que as coisas do senso comum não respondem e as situações nos causam estranhamento. Outro exemplo objetivo, vamos supor que você, aconteceu uma pandemia recentemente e você perdeu alguém da sua família. Quantas pessoas perderam alguém da sua família? E quando a gente se depara com a morte, principalmente a morte de alguém que a gente ama, nós somos levados a se questionar, mas afinal, o que é a vida?
Como será que é a verdadeira maneira de viver? Será que eu estou vivendo bem? Será que eu poderia estar vivendo a minha vida melhor? Então, primeiro, esse estranhamento diante da realidade, diante daquilo que fazemos de forma irrefletida, e essa atitude de se perguntar sobre as coisas que nós consideramos como a atitude filosófica. Então, a atitude filosófica é essa atitude que vai para além do senso comum. Primeiro, nós temos um estranhamento, e diante desse estranhamento, nós somos questionados, somos levados a questionar, mas afinal, o que é justiça? O que é bom? O que é a vida? Como eu estou vivendo minha vida? Será que eu estou vivendo minha vida de forma certa? Então, a atitude filosófica é essa atitude de estranhamento diante da realidade, que vai nos levar a refletir o que é realmente a justiça, o que é o bom, o que é o belo, certo? Mas a atitude filosófica, e filosofia não é simplesmente sair se questionando sobre as coisas. Então a gente já entendeu que a filosofia não é viver como senso comum, não é viver de forma comum, somente com aqueles conceitos que já regem o nosso dia a dia, viver de forma irrefletida. Que fazer filosofia é ter essa atitude de estranhamento durante a vida, diante de algumas situações. Ponto. A gente já aprendeu isso. Mas a atitude filosófica e fazer filosofia não é só isso. E isso, essa atitude de estranhamento diante da realidade, é o que a gente pode chamar de atitude negativa da filosofia, de negar as coisas do senso comum e buscar a verdade das coisas, buscar explicar as coisas. Mas ser filósofo ou fazer filosofia, ter uma atitude filosófica, não é simplesmente se perguntar. Ela também deve nos levar a agir, a buscar formas de responder o que é justo, o que é a vida, o que é o bom, o que é o belo. Então, essa atitude filosófica, ela não deve ser somente essa forma de reflexão, de se perguntar. Porque geralmente se tem a imagem do filósofo como aquele que, pensando, sério, quietinho no canto, distante da realidade, que não presta atenção no mundo à sua volta, fica só pensando sobre as coisas. Sim, o filósofo se questiona sobre o porquê das coisas, mas não só isso. Ele deve ter uma atitude também de ação, que a gente chama a parte positiva, a parte ativa da filosofia. E qual seria essa parte ativa da filosofia? A filosofia se caracteriza exatamente por tentar e buscar responder de forma racional a esses questionamentos que o estranhamento diante do senso comum nos fez. Ou seja, a filosofia ela vai tentar buscar responder o que era o bom, o que é o belo, o que é o justo, o que é a vida, mas de forma racional. Então, nós aprendemos o que com esse vídeo? Aprendemos que a filosofia é aquele tipo de pensamento que difere do senso comum. E o que é o senso comum? O senso comum é aquela forma de viver irrefletida, onde nós já temos muitos conceitos, já temos muitas coisas que nós usamos no nosso dia a dia, mas que nós vivemos isso de forma irrefletida. E nós também descobrimos que, diante dos conhecimentos do senso comum, muitas situações podem nos causar um estranhamento diante da realidade. Por exemplo, a morte de um ente querido, uma situação de agressão, um roubo, onde a gente geralmente usa os conceitos como certo, errado, justiça, injustiça. E algumas situações elas fogem do normal e fazem com que a gente tenha um estranhamento diante do conhecimento do senso comum. E aí, esse estranhamento diante da realidade, nós chamamos de atitude filosófica. E essa atitude filosófica deve nos fazer questionar sobre as coisas, sobre o que é bom, o que é belo, o que é realmente justo. Só que fazer filosofia, ser um filósofo, fazer conhecimento filosófico não é somente essa atitude negativa de se perguntar sobre as coisas, deve nos fazer agir. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que com esse vídeo você tenha entendido realmente o que era a filosofia, como a filosofia se caracteriza, como se caracteriza o tipo de conhecimento que é o conhecimento filosófico. E, desde já, a gente já termina esse vídeo com o conhecimento de que, sim, a filosofia, ela além de reflexão, ela é ação. E aí você pode me perguntar, Aldair, mas como é que eu vou caracterizar esse tipo de conhecimento, esse tipo de ação feito pela filosofia? Como eu vou caracterizar esse conhecimento que é tipicamente filosófico, que é racional e não de acordo com o senso comum? Espera
Me aguarda no próximo vídeo, que no próximo vídeo a gente vai fazer a diferença entre o conhecimento filosófico, que é esse conhecimento racional, refletido, que busca responder às coisas que a atitude filosófica despertou, dos vários outros tipos de conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento do senso comum, que nós já aprendemos hoje, o conhecimento mítico e alguns outros, os dogmas religiosos. A filosofia ela é diferente desses tipos de conhecimento. Então, desde já, se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, a sua dúvida no comentário, se inscreve no canal e seja mais uma vez sempre bem-vindo ao Introdução à Filosofia.